Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor. Você já deve ter aí visto o nosso roteiro. Eu gosto sempre de lembrar em todo início do nosso culto, a importância de você seguir o nosso roteiro aí. O culto não é simplesmente assistir a uma mensagem como se assiste um filme ou coisa parecida. Culto é participação. Nós temos que participar, amados. Por isso o roteiro está aí, para que você realmente esteja lendo a Bíblia aí com a sua família, que você esteja orando também com eles e também esteja louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Isso faz parte do culto, amados, e é momento em que a Igreja do Senhor está prestando o serviço de culto a Deus. Então, tenha essa disposição de participar e não apenas assistir a mensagem. A mensagem faz parte do culto, mas não é só isso. Nós temos outros elementos aí que são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Então, não deixe de seguir o nosso roteiro, para que você esteja aí na presença do Senhor, cultuando verdadeiramente o nosso Deus. E nesse momento eu quero separar esse momento do culto para a meditação da palavra, amados. Apenas 2 versículos nessa noite, que estão lá no Evangelho de João, capítulo 2, versos 10 e 11. E o texto nos diz o seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça aí, onde você está, com a sua família, e pense em Deus agora e acompanhe a oração. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, em primeiro lugar, o nosso Deus único, vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, soberano sobre as nossas vidas. Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos, Pai, mesmo virtualmente, mas reunidos num só Espírito, Pai, para louvar e para cultuar o Teu santo e bendito nome. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está participando desse culto, a cada família. Ó Deus, dá-nos crescimento espiritual em Cristo Jesus, ó Pai. Nos abençoa, Pai, livra-nos de tudo aquilo que não é Teu, limpa-nos, Pai, purifica-nos, para que nesse momento o Teu Espírito possa aclarar as nossas mentes, ó Pai, e nos edificar na Tua palavra. Esse é o pedido que nós fazemos nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto está inserido aí no texto que mostra na palavra de Deus o primeiro milagre que Jesus fez. As palavras iniciais são do mestre Sala, um pouco intrigado depois de Jesus ter feito o milagre, dizendo para o noivo que o que ele estava fazendo não era costume. O vinho tinha acabado e agora um outro vinho era servido. E esse segundo vinho era melhor do que o primeiro. Então ele faz essa indagação. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando beberam fartamente servem o inferior. E naquela noite isso estava sendo o contrário, porque o vinho que Jesus tinha feito era muito melhor do que o vinho que estava sendo servido na festa. Mas, amados, em primeiro lugar, eu quero trabalhar um pouquinho esse texto, nesse contexto de primeiro milagre de Jesus, e falar que quando nós tratamos de milagres de Jesus, nós precisamos entender, em primeiro lugar, amados, que todo milagre ele é um sinal. Ele tem propósito além de si mesmo, apesar de ser um grande evento, um grande feito de Jesus, ele sempre tem um propósito além dele. E nós vemos aí tudo que Jesus fez de prodígio, ele tinha sempre um propósito. E essa questão do sinal, daquilo que aponta para alguma coisa maior, nós vemos no próprio texto, no versículo 11, ele vai dizer assim:
com este deu Jesus princípio a seus sinais. Então, sinal aí, né, é alguma coisa que nós devemos considerar nesse texto. É além do milagre em si mesmo, é um sinal. Deus quer mostrar alguma coisa, tem um propósito além do evento que está sendo observado ou que está sendo feito ali por Jesus. Sinal tem a ver, amados, com o propósito, então. Um exemplo bem simples, né, para que a gente entenda. Quando a gente está vindo da rodovia e chegando à cidade, vamos supor que seja Bragança, a gente pode encontrar uma placa no caminho que diz, né, Bragança Paulista, 5 quilômetros, por exemplo. Né? Então nós vamos ver que isso é um sinal. Né? A placa ali é um sinal. Ela não é nenhuma realidade, é apenas um sinal. Sinal que, se você se mantiver andando nesse caminho, né, depois de 5 quilômetros você chegará à cidade de Bragança. A placa, então, amados, é um sinal, mas não é a distância, né, de 5 quilômetros, né, e nem a cidade para onde você vai chegar. Ela simplesmente é um sinal, ela está ali como um sinal. É isso que está dizendo o texto lá, né? Com este deu Jesus princípio a seus sinais. O milagre tinha propósito de mostrar alguma coisa além daquilo que estava sendo feito. Um dos questionamentos que se fazem hoje, amados, é por que Jesus começou o seu ministério terreno transformando água em vinho. Essa é uma pergunta que sempre faz. Por que Jesus fez esse milagre? Né? Ele poderia ter iniciado com algo mais extraordinário, né? Como a multiplicação dos pães e peixes. Ele fez esse milagre, mas não foi o primeiro. Isso teve grande impacto na multidão. Né? Poderia ter começado ali. Né? A cura dos 10 leprosos também foi um fato público. Né? Jesus poderia ter começado com a cura dos 10 leprosos. Quer dizer, era uma doença terrível naquele contexto, né? E Jesus cura 10 deles de uma vez, né? Embora quem recebeu mesmo a grande cura foi só um, né? Aquele que voltou para agradecer a Jesus, mas é um milagre que foi realmente público e notório, né? Quem sabe Jesus poderia ter andado sobre as águas, por exemplo. Olha que grande milagre, né? Que Jesus poderia, ele andou. Mas poderia ser o primeiro, né? Ou livrado Pedro também, nesse mesmo milagre, livrado Pedro do afogamento ali, né? Seria uma experiência, né, fantástica, né, para início de ministério. Ou talvez então pudesse ser a ressurreição de Lázaro, né? Outro milagre que impactou muita gente, né? Mas por que então transformar água em vinho? Qual o propósito disso? O que há de extraordinário nessa questão? Há pouco tempo, amados, eu ouvi uma pregação de um pregador neopentecostal. Não sei nem se dá para chamar de neopentecostal. Não vou dizer o nome do santo, mas vou falar sobre o milagre dele, né? Ele estava falando sobre esse milagre. E é impressionante, amados. Ele disse que Jesus errou em fazer esse milagre. Porque nesse milagre não tem propósito nenhum. Né? Jesus transforma água em vinho no meio de uma festa de casamento. Não havia propósito nenhum. Né? Jesus então teria errado em fazer esse milagre. Mas, amados, o Senhor não faz nada sem propósito. Ele é Deus. E pode ser que, de algum modo, você não entenda o que Ele está fazendo, né? Eu não entendo o seu propósito, mas Ele continua sendo Deus. E não é você e ninguém mais, nenhum homem, nenhum outro homem na face da terra pode contestar o que Deus faz. Esse é o grande erro, amados, daqueles que querem dar ordem no próprio Deus, em Jesus Cristo, dizendo que ele está errado em ter feito o que fez.
Nós não sabemos, amados, nem o que vai acontecer no minuto seguinte da nossa vida. Quem somos nós para contestar Deus e o que Ele faz? Ele deixa de ser Deus? Nunca. Mas Ele sempre executa a sua vontade. E a vontade dEle, só a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não. Não é boa, muitas vezes não é boa. É só pela misericórdia de Deus que a nossa vontade é boa. Não é perfeita e nunca vai ser. E muitas vezes não traz nada de agradável. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem somos nós para contestarmos? Amados, esse pregador contestou Jesus do começo ao fim da sua pregação, se bem que foi muito pouco, né? Só foi o início ali da pregação, depois só foi a questão de pedir dinheiro e assim por diante. Amados, falsos profetas que nós temos nos nossos dias, que contestam até o próprio Deus. Mas eu quero, amados, destacar então 2 propósitos aqui para Jesus ter feito o milagre da transformação da água em vinho. Se bem que só o primeiro já seria suficiente, né? E não estou aqui querendo contestar nada, pelo contrário, eu acho que só o fato de Jesus ter feito isso, está narrado na Bíblia, para mim já é o suficiente, né? Mas há propósito nisso, né? E nós vamos começar mostrando esses 2 propósitos aqui, no meu entender, que as Escrituras nos revelam. Em primeiro lugar, amados, o primeiro propósito está no próprio texto. Não dá para dizer, amados, que não tem propósito, porque o próprio texto vai dizer isso, né? O próprio texto vai dizer, manifestou, o finalzinho do 11 vai dizer assim, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aí está o propósito, amados, executado na vida dos discípulos de Jesus. Eles creram nele. Já é propósito suficiente para ele ter feito o milagre. E observe, amados, que foi um milagre que não foi manifestado, não foi alardeado, né? Simplesmente aqueles que precisavam crer no Senhor Jesus viram a glória do Senhor Jesus ser manifestada ali. Então, Jesus não fez por qualquer coisa, mas os discípulos viram a glória do Senhor manifestada no transformar da água em vinho. E ali eles creram nele. Esse é o registro, esse é o relato. Esse é o propósito, amados, que está explícito no texto. Não tem alarde, as pessoas não ficaram sabendo, né? Nem o mestre Sala, que era o responsável pela festa toda, soube o que aconteceu. A única coisa que ele estranhou é que o vinho melhor estava sendo servido depois do inferior. Porque o propósito era que os seus discípulos crescem nele, e isso aconteceu. Seus discípulos realmente creram. Não fala assim, olha, o propósito foi para que se pudessem... Não, os discípulos creram em Jesus por causa daquele milagre. Então, aí está manifesto o primeiro propósito. Em segundo lugar, amados, aí não mais explícito, mas implícito, aquilo que nós podemos tirar de lição para nós, olhando todo o contexto do texto e olhando hoje com os olhos de entender já todo o plano de Deus. Naquele momento, né, poucas pessoas entendiam o que Jesus realmente iria fazer. Até os seus discípulos, né, quando Jesus morre na cruz, ficaram decepcionados, sem entender. Hoje nós entendemos o plano total e misericordioso e maravilhoso do nosso Deus. Então, nós olhando o texto dessa forma, já entendendo os propósitos de Jesus e tudo aquilo que ele fez, e esse milagre faz parte daquilo que ele fez, então, implicitamente, dentro do texto, nós podemos tirar alguma lição. E eu quero tirar uma só para as nossas vidas, que eu acho muito importante. Nós podemos tirar as lições essa lição para a nossa vida, que ao contrário de alguns milagres que Jesus fez, e outros milagres, né, que Jesus fez, nós podemos ver aí, principalmente, que Jesus alterou a essência do objeto, né?
Ele alterou a essência do objeto, ou seja, transformar um objeto ou uma substância em outra totalmente diferente. Água, né, que tem a sua substância transformada em vinho, que é outra totalmente diferente da anterior. Então, é isso que o homem, através da ciência, tenta, né, desde os primórdios, mudar a natureza das coisas. Né? E uma das coisas que o homem persegue desde que se entende gente, desde que se entende, né, a preciosidade das substâncias, dos elementos, o homem tenta, por exemplo, transformar qualquer outro metal em ouro. Né? Isso lá desde os tempos, né, antes da Idade Média, o homem já tentava, né, através dos seus poucos e parcos recursos, transformar qualquer metal em ouro, né? Transformar a essência da natureza das coisas. Né? Isso para o homem é alguma coisa muito difícil. Então Jesus faz isso naquele momento. É uma coisa difícil para o homem, se não, eu diria até impossível, né? Mas nesse milagre Jesus faz essa transformação de natureza, né, do líquido, da água, então, para o vinho. Né? E não qualquer vinho também, né? Podia ser transformado lá em alguma coisa, né? Mais ou menos, não. Mas Jesus transforma num vinho de excelência. Então isso é de se notar. Então, quem sabe, aí num prenúncio ou num sinal, lembram-se da placa, um sinal, quando Jesus faz isso, é um sinal. Então, quem sabe nesse sinal, por isso eu estou dizendo é implícito, não está explícito no texto, né? Mas quem sabe num sinal de qual seria de fato o seu maior milagre. Então, o milagre da transformação da água do vinho poderia ser para nós, tirando de lição, amados, um sinal do maior milagre que Jesus pode fazer nas nossas vidas, que é a alteração da essência humana. Sinal da alteração da essência humana. Em Cristo, o novo homem está para o velho homem, assim como o vinho está para a água. Vou repetir. Em Cristo, o novo homem está para o velho homem, assim como o vinho está para a água. Quando alguém é de fato tocado por Jesus Cristo, é irreversível e passivelmente transformado em sua essência. Quer dizer, Deus transforma a nossa essência. Sua velha natureza fica para trás. E nós temos muito claro isso nas Escrituras, né? O velho homem e o novo homem. Ele passa a conhecer então os efeitos do homem espiritual, em lugar de viver atado, alienado e limitado ao pecado da sua natureza anterior. Jesus faz esse grande milagre quando ele toca a vida de alguém. Jesus chama esse milagre de novo nascimento. Esse é o maior milagre, amados, que Deus faz nas nossas vidas. É o novo nascimento. É o transformar da vida humana. É tirar de nós a natureza pecaminosa que nós nascemos, amados, e nos transformar no novo homem. O novo nascimento proporciona isso. Coisa que só Cristo pode fazer. Coisa que só os verdadeiros cristãos, aqueles que foram transformados, é que podem entender. Essa é a obra de Jesus, amados. Transformar sempre para melhor. Tudo que Jesus toca, ele transformou para melhor. Inclusive a água para o vinho. E não foi qualquer vinho, como eu disse, foi melhor do que aquele que estava sendo servido num casamento. Fazer de todo, veja bem a transformação de Jesus, fazer de todo Simão, né, um Pedro.
das samaritanas, por exemplo, mulheres de vida irrepreensível, de compromisso e glorificação a Deus, de rebeldes e equivocados Saulos em incomparáveis Paulos. Transformar a mente, transformar o coração, a linguagem, o comportamento, o andar, os valores, a saúde até, transformar o lar, a maneira de fazer negócios, a maneira de se relacionar com as pessoas, tudo muda quando Jesus toca na natureza do ser humano e a transforma em natureza espiritual, nascendo de novo, regenerado, fazer nascer da água e do Espírito. Essa é a transformação que Deus faz nas nossas vidas através de Jesus. Então esse é o segundo propósito, amados, de olhar para aquela transformação da água ao vinho como sinal daquilo que Jesus faz nas nossas vidas, a grande transformação. Eu creio que o texto também nos mostra isso, né? Que o milagre que Jesus faz, amados, não é só transformar elementos naturais, mas a própria vida do homem e a sua natureza pecaminosa em Cristo Jesus. Não importa como esteja a sua vida, meu amado, ou o que restou dela, né? Muitas vezes as pessoas estão quebradas, né? E a maioria dos seres humanos hoje que ainda não receberam o toque de Jesus estão arrebentados nessa vida. Jesus e só Jesus pode fazer nova todas as coisas. Nova e muito melhor. Que Deus nos abençoe, amados, com a transformação completa das nossas vidas. Assim como Ele fez lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Que esse seja o sinal da transformação que Ele opera na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, amados. Esse texto é muito precioso para as nossas vidas. Há muitas lições, mas eu quero que você guarde essa. O transformar da água em vinho do Senhor Jesus tem propósito, sim. O primeiro propósito explícito no texto, né, foi para que os seus discípulos crescem. E o segundo propósito implícito, amados, é o maior milagre que Cristo faz, que é transformar as nossas vidas, que é nos fazer nascer de novo em Cristo Jesus e transformar a nossa natureza pecaminosa, transformar o nosso velho homem no novo homem. Que Deus nos abençoe, que isso seja verdade nas nossas vidas, amados. Que você restaure esse pensamento e essa ação de Jesus Cristo quando Ele transformou a sua vida. E que isso te encha de esperança, amados. Porque o Senhor está conosco e continua transformando e quer nos usar para levar este milagre a outras pessoas também. Que o Senhor nos abençoe e que assim Ele conduza as nossas vidas buscando sempre fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, amados. Olha aí para o seu roteiro, termine louvando e adorando o nosso Deus. Eu quero, antes de terminar, louvar e impetrar a bênção do nosso Deus na sua vida. Pai, obrigado, Pai, por esses momentos, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que abre os nossos olhos para tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Pai, abre o nosso coração para que nós experimentamos o aprofundamento, Senhor, para que nós possamos ir além, Senhor, daquilo que Tu requeres da nossa vida, que nós possamos realmente ver os Teus propósitos, ó Pai, ver tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, que isso enche o nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, aplicando essa palavra na nossa vida e nos tirando, Senhor, do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do Teu amor. Que assim seja feito, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os irmãos, ó Pai, que desfrutaram desses momentos na Tua presença, que nós possamos nos unir no amor de Cristo Jesus e levar este Evangelho santificador, esse Evangelho salvador e transformador de Cristo Jesus. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, Pai. Amados,
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Louve ao Senhor, amados. Há um cântico aí. Preste atenção na letra desse cântico. Louve a Deus pela sua salvação. Amém. Deus abençoe a todos.